Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Se você me acompanha pelo YouTube, se me acompanha pelo Facebook, bem-vindo à reflexão diária do Santo Evangelho. O Evangelho de hoje, tirado de São Lucas, capítulo 4, versos do 14 ao 22, a parte A do versículo. Meus amados irmãos, no Evangelho de hoje é aquele fato bem conhecido de Jesus na sinagoga de Nazaré, quando é dado a ele a oportunidade de ler um dos trechos do profeta Isaías. Vejamos o que diz o Santo Evangelho. Impulsionado pelo Espírito, Jesus voltou a Galiléia e sua fama estendeu-se por toda a região. Então veja, impulsionado pelo Espírito. Aqui já nos faz lembrar Jesus que foi batizado por São João Batista. Ao sair da água, o céu se abre e o Espírito Santo desce sobre Jesus em uma forma corpórea de uma pomba. E Jesus aí é ungido. Jesus é ungido, o Messias. Ele é o Messias e foi ungido pelo Espírito Santo. Continuando a leitura, ensinava em sua sinagoga, respeitado por todos. Foi a Nazaré, onde se criara, e segundo o seu costume, entrou no sábado na sinagoga e se pôs de pé para fazer a leitura. Então ele vai à sinagoga, como lhe é de costume, aos sábados, e se põe de pé para fazer a leitura, né? Sempre o mestre fazia uma leitura e depois a explicava na sinagoga. Então entregaram-lhe o rolo do profeta Isaías. Desenrolou e encontrou o texto que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para que dê a boa notícia aos pobres. Enviou-me a anunciar a libertação aos cativos e a visão aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano de graça do Senhor. Então eu dou uma paradinha aqui. Veja, Jesus declara que ele mesmo é o Messias e ele foi ungido pelo Espírito Santo para isso. E também ele vai dizer que pelo Espírito e também pelo Pai, ele foi enviado para anunciar as boas novas do reino para os pobres. Isso aqui são os pobres que ele diz lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de São Mateus. Ele vai dizer: bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, esse pobre aqui não é pobre desprovido de capital, de dinheiro. Não, é o pobre em espírito. Por exemplo, Nicodemos foi um pobre em espírito, que procurou Jesus e foi anunciado para ele o reino de Deus. E como poderia se entrar no reino de Deus através do novo nascimento, ou seja, através do santo batismo. Existem outros que tinham dinheiro, por exemplo, Zaqueu, né? Zaqueu, cobrador de impostos, tinha muito dinheiro, mestre dos cobradores de impostos. Jesus entra na casa dele e anuncia sobre o reino de Deus, e nós podemos ver perfeitamente a conversão de Zaqueu, quando ele vai dizer assim: Senhor, se eu defraudei alguém e roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais do que eu roubei. E aí Jesus vai dizer: agora sim, Zaqueu, hoje a salvação entrou nesta casa. Então o pobre aqui não é o pobre porque não tem dinheiro, é o pobre em espírito. E sendo pobre em espírito, por ocasião da libertação da boa notícia, ele se torna livre. Jesus disse aos judeus que creram nele: permanecei em minhas palavras e sereis verdadeiramente livres. E aí ele enviou-me a anunciar a liberdade. Aquele que é escravo se torna livre em Cristo Jesus, diz São Paulo. E aquele que é livre, entre aspas, né? Porque Paulo falava de homens de fato livres e homens escravos. Ele vai dizer: e aquele que é livre se torna escravo do Senhor. Ou seja, nós nos tornamos, por amor, escravos de Cristo. Por isso nós dizemos: Jesus é o meu Senhor. Quem tinha um Senhor era escravo. Então, quando nós dizemos Jesus é o meu Senhor, nós estamos declarando que quando éramos escravos de Satanás, quem era o nosso Senhor era Satanás.
Mas como Jesus nos libertou, agora nós declaramos: Jesus é o meu Senhor. São Paulo diz que ele nos tira do reino das trevas e nos introduz no seu reino de luz. Aí ele vai dizer: liberdade aos cativos, a visão aos cegos, porque quando nós estamos no mundo, nós não conseguimos enxergar o pecado. Por incrível que pareça, nós não conseguimos enxergar o pecado. Tem coisas que nós fazemos que nós até brigamos para defender, dizendo que não é pecado. Por incrível que pareça. Isso acontece, você vê aí as feministas, você vê os ateus, você vê as pessoas drogadas, os alcoólatras, você vê, ou seja, toda a classe de pecado. Quando aquela pessoa é liberta do pecado por Cristo Jesus, ela vai dizer: eu era escravo e não sabia. Eu estava morto e ressuscitei. Ganhei uma nova vida. Colossenses capítulo 3, do 1 ao 5. E aí ele vai dizer: visão aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, por Satanás, como a primeira parte vai dizer, para proclamar o ano da graça do Senhor. São Paulo diz que depois da ressurreição de Cristo, agora é o tempo favorável. Ele diz assim: chegou para vós o dia da salvação, chegou para vós o tempo da salvação. Agora é o ano da graça do Senhor. E, inclusive, nós estamos vivendo um ano de graça na igreja, proclamado pelo Papa Francisco. A sinagoga inteira que olharam para Jesus, ficaram fixos em olhar para Jesus, esperando a explicação dele sobre aquele texto que ele havia lido do profeta Isaías, onde diz que o Espírito Santo repousava sobre o Messias. E aí no versículo 21 ele vai dizer: ele começou dizendo-lhes: hoje, em vossa presença, cumpriu-se esta escritura. Todos o aprovavam, todos na sinagoga aprovavam, admirados com estas palavras sobre a graça que saíam de sua boca. Então, todos ficaram admirados e aprovavam, ou seja, reconheciam que o que Jesus estava dizendo era verdadeiro e reconheciam que ele era o Messias. Porém, muitos depois deixaram de crer por influência dos fariseus, saduceus, escribas, herodianos, e muito disso acontece conosco. Muitas vezes nós cremos e depois, com o passar do tempo, quando nós nos tornamos homens, mulheres, eu digo assim, mais independentes, e muitas vezes quando nós nos ocupamos com a família, com o casamento e às vezes até com a profissão, nós acabamos nos esquecendo de que ele é o Messias. Não, Denis, eu nunca esqueci que Jesus é Deus, mas você entende o que eu estou dizendo. Nós acabamos esquecendo, nós acabamos perdendo a dimensão do senhorio de Jesus na nossa vida. Então, peçamos ao Senhor a graça de que o Messias, o Salvador, o Redentor, venha de novo sobre nós com o seu Espírito e nos unja também com o Espírito Santo, para que nós possamos recordar que ele é o Messias. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.